Quando a gente vai olhar para essa avaliação, né, então a gente precisa ter clareza de papéis e resultados. Então, o que eu espero daquele servidor, né? Ele tem clareza do que o município espera dele, do que a prefeitura, a Câmara espera dele? Então, eu preciso ter essa clareza do que se espera. Eu preciso definir indicadores mensuráveis para cada função. Eu preciso utilizar ferramentas como planos de trabalho, metas por setor, relatórios de acompanhamento. Eu preciso criar ferramentas para demonstrar. Eu preciso de um acompanhamento contínuo, estabelecer reuniões periódicas, trimestrais, semestrais, como for, né, possível estabelecer. Criar um sistema de registro de atividades, set checklist, algo nesse sentido, para que ele também saiba aonde começa e aonde termina, né, a atividade dele. Corrigir os desvios necessários, para que isso não reflita negativamente na avaliação dele, né. Em relação à avaliação de desempenho estruturada, eu vou precisar de um instrumento formal, eu vou precisar definir pesos diferenciados conforme a atribuição de cada cargo e garantir uma dupla avaliação, autoavaliação e avaliação da chefia imediata. Não sei se vocês aplicam autoavaliação, mas sempre todo mundo se vê 10, assim, né? Nas autoavaliações. E incluir um feedback e talvez, assim, aqui é mais utópico, assim, às vezes na realidade de pessoal do nosso município não é possível, mas às vezes criar um PDI interno, né, que vai organizar, vai direcionar aquela pessoa, porque às vezes ela é ruim porque ela faz o que ela não gosta ou que ela não tem habilidade. Oferecer capacitação e desenvolvimento também é muito importante, né? Então eu estou oferecendo curso, oficina, uma mentoria interna, e isso está demonstrando que eu valorizo esse servidor. Estou associando a participação e a capacitação em progressões funcionais e gratificações por mérito. Também eu tenho um reconhecimento de incentivo. Consigo implantar programas de reconhecimento simbólico e institucional. Às vezes, uma menção, um boletim, um servidor de destaque, algo nesse sentido. E associar o bom desempenho a benefícios legítimos mesmo. Hoje, normalmente, o município só aplica um benefício, às vezes, de um vale alimentação a mais, alguma coisa assim, pela assiduidade. E alguns municípios aplicam isso, outros não aplicam nada assim a mais, né? E aí a pessoa, às vezes, que é super correta, se sente, ela começa a pensar assim, mas por que eu não vou pegar atestado? Por que eu não vou faltar se o outro que falta e não faz as coisas e me sobrecarrega recebe igual a mim, né? Então, quando a gente começa a pensar, a gente traz aquele que tem uma conduta muito correta, que faz o que precisa ser feito, ele não se sente mais... porque a pessoa se sente idiota, assim, só eu venho, só eu faço, né, outro não faz nada. Ela começa a ver que ela é reconhecida e aquela pessoa que talvez não está tão comprometida, ela começa a perceber que ela está perdendo vantagens financeiras e se torna uma pessoa mais comprometida. É mundo, assim, do mundo ideal, né? A gente sabe que a realidade, assim, de cada município é bem diferente. Aqui tenho algumas recomendações do Tribunal de Contas sobre a avaliação de desempenho, né, sobre esses critérios objetivos mensuráveis, de que forma, né, que a gente vai criar isso sem ser improbidade administrativa. E aqui um resumo muito prático sobre cada ferramenta, a finalidade e o benefício, para de repente vocês pensarem vamos estudar uma dessas para implantar aqui no nosso município. Então o PDI, ele vai traçar metas pessoais e técnicas para o servidor, direciona esforços e mede a evolução dele. Os indicadores de desempenho, ele vai medir produtividade, qualidade e tempo de execução e vai gerar dados para avaliação. Feedback estruturado. Ele vai promover um diálogo entre a chefia e o servidor. O objetivo dele, o benefício que se espera, é melhorar o clima e reduzir os conflitos. Matriz de competência. Aqui a gente vai identificar habilidades e lacunas. Vai apoiar decisões de capacitação e a promoção. E a avaliação 180 ou 360, que vai considerar visão de pares e subordinados. Esse tipo de avaliação, ela amplia a imparcialidade e a legitimidade.
na avaliação 360, os seus pares vão me falar sobre você, seu chefe vai me falar sobre você, você vai me falar sobre você, e se você tem alguém subordinado a você, nem que seja um estagiário, ele também vai falar sobre você. E aí, com base no que todo mundo vai falar sobre o seu desempenho, a sua colaboração, a sua disponibilidade de ensinar e de contribuir, é que eu vou conseguir avaliar o que você precisa. Mesmo que essa avaliação seja ruim, e é essa conscientização que as pessoas que estão sendo avaliadas não têm, é que sempre que a minha avaliação for ruim, é uma oportunidade para eu melhorar. Porque se a minha avaliação é boa, eu não vou crescer, né? Eu não vou melhorar em mais nada. Então, todas as avaliações, se as pessoas conseguissem ter esse conceito que uma avaliação com sugestão de melhoria é uma oportunidade para ser melhor, a gente ia ter um serviço assim muito mais efetivo, um clima, né, muito melhor assim de trabalho. Sempre depois que roda uma avaliação, assim, a gente fica num ambiente assim de uns 15 dias meio de luto, assim, as pessoas meio uma emburrada com a outra, tentando descobrir quem que me avaliou mal. E eu acho que tudo começa lá, assim, quando a gente consegue implantar um clima organizacional, uma cultura na organização que, olha, me fala se eu estou errando porque eu quero melhorar. Se a gente tem essa cultura implantada, a gente vai conseguir ter uma avaliação bem efetiva e uma melhora bem significativa do desempenho desses servidores. Hoje não tem ninguém aqui de Pinhais, né? Da Prefeitura de Pinhais. Dentro dos municípios aqui do Paraná, quando vocês estiverem em curso com alguém que é de Pinhais, vocês conversem com eles. É um dos municípios que tem uma cultura de avaliação e de diga o que você não sabe, que a gente vai te ajudar a melhorar. Isso está implantado muito forte lá. E é um município que ele é muito organizado e parece que ele funciona muito bem internamente. Parece que os servidores, assim, na maioria, assim, são mais felizes, assim. Então veio já muita gente desse município aqui e aí fora daqui eu também conheço pessoas que são servidores lá e eles falam disso, desse reconhecimento da sua função técnica, independente de quem seja o prefeito, por exemplo, e também dessa disposição que todo mundo tem para melhorar. Claro que está sempre, você está se capacitando, isso está atrelado à tua melhoria de salário, mas isso traz um ambiente assim muito bom. Então, e tem muito lugar que quer pede servidor para lá, sabe? Você consegue ceder funcionário para a gente? Então, é um lugar que é muito procurado porque ele conseguiu implantar essa cultura. Não estou lá vivendo dia a dia, né? Escuto o relato das pessoas nesse sentido. Mas quando vocês estiverem em algum lugar e tiver servidor de Pinhais, vocês perguntam se é verdade. Lá tem toda essa organização e essa cultura do eu vou falar que eu preciso melhorar porque eu quero ajuda para melhorar. Aqui tem um modelo de portaria. Se a gente quiser criar uma nova, instituir um sistema de avaliação de desenvolvimento e de desempenho, mas é só assim uma ideia geral mesmo, assim. E o nosso último... Não, ainda não é o último tema, o último é o próximo. Ainda sobre a avaliação do desempenho, né? Qual que é o benefício que eu vou ter com essa avaliação? Implantando esse sistema. A pretensão é que eu tenha mais qualidade, que eu tenha previsibilidade de entregas, que eu diminua conflitos internos, que eu crie uma cultura de responsabilidade e reconhecimento, que eu conecte as pessoas e as metas e resultados, que eu consiga contribuir para a governança, para a transparência, para a integridade, que eu consiga possibilitar melhor uso dos recursos humanos sem aumento de custo. Então, melhorar o desempenho dentro das normas significa unir motivação e responsabilidade com base em instrumentos formais e justos. A gestão de desempenho não é apenas avaliar, é acompanhar, desenvolver e reconhecer. Claro, com critérios que sejam muito claros, feedback contínuo e integração às políticas de pessoal. O gestor ele vai transformar a cultura organizacional e promover a eficiência com a humanidade. E êxitos e conquistas da administração pública moderna. Por muito tempo, falou-se que isso era só utopia de empresas privadas, que tinham condições de demitir, de pagar qualificação, de perceber que aquela pessoa não estava apta e fazer essa troca, mas eu acredito que isso pode funcionar também nos órgãos públicos. Tudo bem que uma avaliação ruim, ela não vai gerar uma exoneração a chance de gerar uma exoneração de um servidor de carreira é quase mínima, mas com certeza ela vai promover uma
uma melhoria do clima, uma melhoria de aproveitamento. A própria pessoa, com o passar do tempo, que ela se sente excluída e percebe que o desempenho dela não é bom, ela começa a se sentir mal também, né? Às vezes começa a perseguir outros concursos, né? Fala, ai, tá, esse lugar não é para mim, vou fazer outro concurso. Ou começa a olhar para o colega e querer mudar. Às vezes também a gente consegue, ali na posição de RH, identificar quem que é o desmotivador da equipe, né? Porque às vezes tem aquele que chega, reclama de tudo, e aí deixa todo mundo assim, sem energia, né? E aí, às vezes, você tem que ou pegar esses desmotivadores, juntar todos eles no mesmo setor, né? Já que vocês vão se desmotivar entre vocês, não vão mais ficar ali nas equipes que são mais animadinhas, né? Ou tentar, de alguma forma, auxiliar, entender o que faz essa pessoa ser tão insatisfeita que ela externaliza essa insatisfação o tempo todo e está comprometendo o desempenho das pessoas. E percebam, né, que isso não é um assunto técnico, né? É um assunto muito delicado e muito pessoal. E vai muito do RH ou do chefe direto ter esse feeling de entender assim, poxa, mas eu conheço tanto ela, eu sei que ela é uma funcionária motivada e eficiente e tal, por que caiu o desempenho, né? Por que não está mais tão feliz vindo para o trabalho? Então, tem muita relação com esse olhar assim, que cada um dos gestores vai ter dentro da sua pasta.